Uma preocupação que existe hoje é com a produção de alimentos, já que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. O presidente Lula chegou a cogitar a possibilidade de que houvesse a compra, a aquisição de alimentos para evitar as especulações, ou seja, aumentar a quantidade de oferta para evitar prejuízos para a população, sobretudo mais pobre, que precisa comprar alimentos básicos, e o arroz está nessa lista. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o superintendente da Conab, doutor Danilo Viana, que pode conversar conosco a respeito deste e de outros assuntos. E também Elivaldo Barbosa. Elivaldo, boa tarde para você. Boa tarde, doutor Danilo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. É isso, Joelson. Boa tarde ao superintendente da Conab, Danilo, e boa tarde para você que está em nossa companhia. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde aos espectadores aqui. Elivaldo, a gente viu o presidente Lula falar sobre essa possibilidade e, ao falar a respeito da Conab como uma estratégia para essa situação lá no Rio Grande do Sul. É isso que você falou, Joelson, que o arroz, o Rio Grande do Sul é o estado que mais produz arroz e é uma das alavancas do agro brasileiro. Arroz, 70% da produção nacional concentradas lá no estado do Rio Grande do Sul. Além de outros grãos, como a soja, o trigo, que a safra ainda vai ser plantada na estação do outono. Imagina como é que está lá a situação para plantar uma safra de trigo inteira, que deve estar totalmente comprometido. Além da suinocultura, a avicultura, a pecuária leiteira, enfim, é um setor produtivo totalmente destroçado. Aí surgiu essa situação em relação ao arroz, porque setores do mercado deram início, aí não é todo o mercado, setores do mercado regionalizados deram início a uma onda especulativa em torno do grão. Isso preocupa o governo federal, a Conab, que adotou aí essa providência. Eu vi uma entrevista concedida pelo presidente Edgar Preto, da Conab, já dando início à operação, porque isso não é tão fácil assim, não é só vamos comprar e comprar no dia seguinte, não. A aquisição de cerca de 1 milhão de toneladas de arroz dos países de maior produção, a Índia é o que mais produz arroz no mundo, mas isso aí leva um tempo e o objetivo é exatamente de uma ação preventiva para garantir o abastecimento do mercado sem prejudicar os preços ao produtor. Vou falar um pouco a respeito da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, uma empresa pública que foi trazida à tona com essa crise no Rio Grande do Sul. Doutor Danilo, como é que a Conab age em situações assim? Qual o papel que ela possui nessa questão do controle da compra de alimentos? Primeiro, quero aqui esclarecer, o Elivaldo foi muito feliz em dizer, primeiro quero dizer para a população que a Conab está acompanhando, ela faz esse levantamento de mercado mensal e ela sinaliza para o governo. Então, primeiro, não há crise de desabastecimento de arroz. Não chegou a esse ponto. Eu vou falar aqui números, é difícil a gente falar em números específicos, mas nós vamos falar em números aproximados para a população entender. Nós temos aí um suprimento de 13 milhões, estimado até abril, de 13 milhões de toneladas de arroz e um consumo aí do Brasil algo em torno de 12. Então sobraria aí 1 milhão e 800, que fica aí para você começar o outro ano. Então não há crise de abastecimento. No Rio Grande do Sul... Só uma pergunta, esse valor é para o ano todo, um ano de consumo? Um ano de consumo. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos aí até abril uma previsão de aumento, de incremento de produção de arroz, de em torno aí de 7% e nacionalmente de 5%. Certo. Com o que é um alento, 83% do arroz, ele já tinha sido colhido. Então, ele já está colhido. Então, há aí... ainda está muito difícil você levantar precisamente qual vai ser a perda, mas a gente sabe que é aí no máximo algo em torno de 17%, que refletia no cenário nacional aí, numa diminuição aí da produção de arroz no máximo em 10%. Então, mesmo com essa diminuição, não temos aí um cenário de quê? De desabastecimento. O que o governo está fazendo? Há pessoas aproveitadoras, há especuladoras e, de fato, no mercado internacional também há uma tendência de crescimento do preço da commodity. Já tinha essa tendência? Já tinha tendência, por quê? Porque a Ásia, que é o maior produtor, a Índia, no caso, é o maior produtor e a Ásia, ele está sofrendo o mesmo fenômeno que nós sofremos aqui, que é o El Niño. O que ele faz? Ele faz um aquecimento das águas oceânicas e esse aquecimento geralmente reflete no clima. Aqui no Brasil, o que acontece? Chuvas maiores no sul e sudeste e no norte nós temos o quê? E nordeste? Uma quantidade de precipitação menor. Então, nesse cenário
nesse cenário aí, o que o governo está fazendo de forma preventiva? O governo Lula já expediu uma medida provisória, é um governo que trabalha, o governo federal é muito preocupado com essa questão da inflação dos alimentos, que repercute aí na inflação do Brasil como um todo. E o que o governo já fez? Autorizou a compra de até 1 milhão de toneladas. Não é que 1 milhão vai ser comprado gradativamente por meio de leilões públicos, para quê? Para também não prejudicar produtores locais. Se você faz uma oferta muito grande aí você já faz um efeito inverso. Você vai dar prejuízo para produtores? Não. Então a Conab e o governo está preocupado com esse cenário e autorizou a Conab, que tem aí um sistema de leilão muito eficiente, para fazer essa compra e gerar esse estoque para justamente o governo ter essa tranquilidade e dar essa tranquilidade para a população, para que o preço do arroz permaneça aí dentro da conjuntura adequada aí para a população. Então, mais uma vez eu repito, não há cenário de desabastecimento. Agora, doutor Danilo, a Conab tem essa expertise de, na América Latina, ser a maior companhia relacionada a alimentos, ao abastecimento de mercado, a estoques reguladores. Na realidade brasileira e da companhia hoje, como é que está a estrutura de armazenamento, os estoques que são capazes de regular o mercado? A Conab é a maior empresa, né, da América Latina de abastecimento. Nós temos aí uma grande quantidade de armazéns próprios, mas a Conab também faz o credenciamento, parceria com os armazéns privados, para garantir essa capacidade de armazenamento. Hoje nós temos, a Conab fez uma AGF, e nós temos, por exemplo, só de milho, nós temos mais de 320 toneladas de arroz, que principalmente a destinação ao programa do ProVB, que justamente a gente também faz essa política no Rio Grande do Sul. O que é o ProVB? O ProVB é um programa de venda de milho que o governo fornece para os pequenos criadores um milho a preço de atacado, para que esses criadores consigam aí fazer o quê? Ter garantia do seu rebanho, a um preço justo, e ter competitividade. Então, nós temos no Rio Grande do Sul esse programa que também age, e nessa conjuntura da crise do Rio Grande do Sul, a Conab também está com a ação de cesta de alimentos, distribuição fortíssima. O Ministério do Desenvolvimento Social já garantiu 8 milhões, a Conab já está disponibilizando 52 mil cestas. Foram priorizadas as cozinhas solidárias, que trabalham e fazem comida para os desabrigados, e também a Conab já tem garantido, o Ministério já sinalizou mais 7 milhões, totalizando 15 milhões, são mais 45 mil cestas, e essa operação vai ter mais ou menos 97 mil cestas básicas, e a Conab também, por meio de um e-mail, rs.sureg@conab.gov.br, e no site ela também está recebendo os pedidos de prefeituras, que também são mais de 60 prefeituras que a Conab também vai atender. Essa operação está acontecendo na unidade armazenadora de Canoas. A Conab ela tem sede em todas as capitais, e inclusive o Piauí também está ajudando, fornecendo técnicos online. A gente está também com esse trabalho de levar os caminhões da companhia com os motoristas, e também estamos com apoio de toda a estrutura de outros órgãos, como os Correios também, colocou a logística, estamos trabalhando, e a Conab trabalha nesse sentido para garantir o abastecimento, ajudar no controle de inflação e também para a população mais carente por meio aí da doação de cestas. Quando o senhor fala no fenômeno El Niño, que é isso que o senhor falou mesmo, o aspecto climático é brutalmente atingido lá no sul, é chuva demais, aqui normalmente é chuva de menos. Nesse aspecto, para cá, para o Mato Piba, para o estado do Piauí, como a Conab tem acompanhado a safra de grãos? Nós temos, o fenômeno El Niño, ele sempre gera uma preocupação no Nordeste, por conta da diminuição da precipitação, né? E aqui no Piauí nós tivemos aí um retardamento das chuvas, que gerou justamente esse receio dos produtores, mas as chuvas vieram a tempo, a safra do Piauí, ela tem aí uma pequena queda, uma leve queda de 4%, segundo o último levantamento da Conab. Mas por que também essa queda? Porque uma parte dos produtores
substituíram suas áreas de milho por área de soja. E a soja, ela tem uma produtividade geral, algo em torno aí de 3.500, 3.400 quilos por hectare, e o milho tem uma produtividade maior, em torno de 4.200, 4.400. Então, os números gerais de quando há uma maior área de soja em relação a milho, que são os dois grãos que perfazem 95% da produção, eles geram uma produção final menor. Mas é uma safra ótima, superamos aí as 6 milhões de toneladas, ao total 6 milhões e 400, por aí. Os produtores ainda ficaram muito satisfeitos. De fato, essas culturas de segunda safra sofrem um pouco quando há o retardamento da chuva, tanto o milheto quanto o sorgo sofrem um pouco, tiveram uma redução, mas eu repito, a produção do Piauí de grãos foi muito a contento, as chuvas vieram, e foi um alento aos produtores do Cerrado, principalmente, que tiveram aí e fazem aí o PIB do Piauí ajuda. Ou seja, essa queda está muito mais ligada ao fato dos produtores terem escolhido produzir mais soja ou plantar mais soja do que milho. Isso. É mais ligado a isso. Isso, então a produção, exatamente. Bom, a Conab tem feito o trabalho de levantamento sempre, né, da produção de soja no estado do Piauí. Como é que vocês têm avaliado esse ano a ano de crescimento, tirando, claro, essa queda de 4%, mas, de fato, de uns tempos para cá, a produção tem crescido bastante. O que é que vocês têm observado por que esse desempenho tem sido cada vez maior do que o que se tem observado no passado? A soja é um commodity, Joel, muito atrativo principalmente por uma questão de rentabilidade. Os preços da soja, eles estão aí nas últimas conjunturas, de um modo geral, melhor que o do milho. Teve agora uma pequena redução do preço da soja, mas ainda garante muita rentabilidade. O cerrado piauiense, como o Mato Piba, ele ainda tem área disponível, as tecnologias estão aumentando, a infraestrutura, quem foi para o cerrado há 8 anos, 6 anos atrás, sabe do que nós estamos falando, as estradas, o governo federal fez o maior plano safra da história, foi feito pelo governo, e esse plano é fundamental para a inflação dos alimentos, porque incentiva o quê? Incentiva justamente aos produtores por meio das linhas de crédito. Então, a conjuntura de apoio do governo federal, eu tive lá na Expo Soja agora, o governo estadual tem investido muito, falou-se aí em algo em torno de R$1 bilhão, só dessa questão de infraestrutura, de malha ferroviária então rodoviária. Então, o que acontece? Toda a conjuntura é muito favorável para os produtores estarem com muito ânimo de aumentar, e ano a ano. Foi a primeira vez agora que nós superamos aí mais de 1.000 hectares plantados de soja. Eu fugi um pouco o número absoluto aqui, mas também nós temos recorde de área de soja, então a conjuntura é essa. Agora, superintendente, a Conab, apesar de ser ligada organicamente ao MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas tem estabelecido parcerias muito sólidas com o MDS, o Ministério comandado pelo ministro piauiense Wellington Dias, sobretudo na área do incentivo à agricultura familiar. A aquisição de produtos da agricultura familiar é um programa que existe, aquisição de produtos alimentícios e distribuição também para famílias da área mais vulnerável da sociedade. Como está esse programa e o impacto que ele tem na produção e na parte social? O programa de aquisição de alimentos, hoje, dentro da Conab, é o maior programa, é o maior PAA da história. Cabe dizer que de 2023 para trás, esse programa estava praticamente esvaziado em valores financeiros, e o governo aposta muito nesse programa. Para elucidar aqui em números, o MDS já liberou, do ano passado até agora, R$700 milhões para esse programa. No Rio Grande do Sul, que é uma área afetada, por exemplo, lá já tem mais de 20 milhões aí, e no Piauí também. O Piauí, o recorde desse programa, para falar o número, em 2011, foi o que? Em torno de R$11 milhões havia. Hoje, só dentro do Piauí, nós já temos aí R$23 milhões nesse programa. São mais de 134 entidades da agricultura familiar. São
mais de 57 municípios, sendo que nós recebemos uma demanda aí de 60 milhões de reais, 90 municípios, então são quase 50% dos municípios. E o recurso disponibilizado pelo MDS, há pouco tempo o governo mostrou aí em números, havia, quando o governo assumiu, 33 milhões de brasileiros numa situação de insegurança. Esse programa é fundamental para tirar essas pessoas, para dar aí incentivo para as cooperativas, para as associações e para os pequenos produzirem alimentos de qualidade e para as pessoas do CAD único. Então, de um modo geral, é um PA recorde. Aqui no estado, a Conab faz executa o PA, também o estado faz, perfazendo aí mais de 50 milhões. Então, é o maior PA da história e a gente fica muito satisfeito e o apoio do MDS foi fundamental nessa liberação desses recursos para esse programa aí, tão bonito aí, que é executado aí, que a gente está executando, com muita força. Quero agradecer a você, Danilo Viana, superintendente da Conab no estado do Piauí. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado, Joel, muito obrigado mais uma vez. E a gente fica aí sempre lisonjeado aí de estar podendo esclarecer aí para a população e mostrando a importância da Conab aí do governo federal em toda essa conjuntura. Muito obrigado, Danilo. Obrigado, Elivaldo Barbosa. Daqui a pouco está de volta, Elivaldo. Com certeza, Joel, com novidades na política.